No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que o Quagmire chegou a revelar o seu verdadeiro sentimento pela Lois, obviamente resultando em um conflito com seu melhor amigo. Após o Peter e sua família terem ido jantar naquele restaurante, e o Peter em seguida por algum motivo ter começado a usar um palito nos dentes. Durante uma de suas passadas naquele restaurante, o casal acabou encontrando o Quagmire junto de seu pai. Porém nesse momento também foi revelado uma coisa importante, pois o Quagmire revelou o que sentia verdadeiramente pela mulher do seu amigo, o que infelizmente chegou a ser descoberto pelo Peter momentos depois. O episódio começa com o Peter e sua família em um restaurante, com ele falando que o local costumava ser bastante caro quando criança, e até comentava sobre o diferente banheiro feminino do local. Em seguida o garçom chegou a passar na mesa da família, enquanto isso Chris pediu para seu pai lhe passar a manteiga, mas logo descobriu que a mesma era impossível de se passar no pão. Momentos depois o garçom chegou ali para anotar os pedidos, e o Peter acabou pedindo um prato até bastante inusitado. Isso, agora vire e bote um ovo no vidro. Isso! Eu desafio você a me dizer o que tem de errado nisso. Um tempo depois, enquanto a família já estava indo embora do restaurante, o recepcionista ofereceu ao Peter um daqueles palitos de dente, com o mesmo logo recusando pois achou que precisaria pagar. Mas então quando finalmente resolveu aceitar o palito e estava prestes a colocar na boca, Lois felizmente o avisou que não era assim que se usava, e ficou irritada por ter precisado lhe explicar uma coisa tão simples. Com isso Peter finalmente chegou a usar o palito da forma correta, e acabou gostando bastante daquela nova experiência, chegando até mesmo a falar que mudaria os seus hábitos por causa do palito. No dia seguinte, Peter comentava com o Chris que como agora estava usando aquele palito, tudo o que ele teria que fazer era sentar em uma bicicleta no centro recreativo, e perguntar para todas as crianças se elas eram novas no pedaço. Porém durante isso ele acaba causando um desconforto, ao mesmo tempo que se comportava como uma criança com os pais divorciados. Momentos depois, Peter falava que estava indo ao mercado de peixes, pois revela que as pessoas mais intimidadoras usavam palitos, trabalhavam em barracas de frutos do mar, e também envergonhavam quem não entendiam nada de peixe. Durante isso Peter foi questionado sobre várias coisas do peixe, mas no final contava que não gostava de peixes e sim de espaguete. Já de noite, Lois reclamava sobre aquele seu uso exagerado do palito, e também falava que o mesmo já vinha cheirando mal, porém ele logo revela que não iria jogar o palito fora, pois o mesmo também vinha atraindo várias mulheres. Em seguida Peter decide mostrar suas incríveis habilidades com o palito, mas acaba com um engasgamento por parte dele acontecendo, e ao perceber que havia engolido seu palito, Peter comenta que iria pegar o mesmo quando saísse no banheiro. No entanto após a Lois lhe contar que poderia pegar um novo no restaurante, e o Peter sem pensar duas vezes decidir voltar no local para fazer isso, ela também comenta que ficaria triste pelo Chris quando ele acordasse e eles não estivessem lá. Beleza, nós conseguimos resolver o problema da hérnia, mas você tem que parar de levantar tampas de esgoto. Mas as tartarugas ninja moram lá, eu sou amigo delas. Ô, gorducho, eu trouxe flores. Vê se fica longe do esgoto, estamos tentando trabalhar. Já no restaurante, Peter chegava no local desesperado para conseguir um novo palito. Porém, ao ter presenciado aquela senhora usando o objeto para se livrar de resto de comida, Peter acaba perdendo a vontade de pegar um novo palito, revelando que aquela senhora havia arruinado sua experiência, assim como a Meg estragou sua experiência com os brócolis. Durante isso eles acabam percebendo que o Quagmire estava no local, e então resolveram ir cumprimentá-lo junto do seu pai, com o mesmo deixando o Quagmire envergonhado com uma revelação, e também os convidava para se juntar a eles no jantar. Durante isso Lois contava uma de suas histórias para passar o tempo, enquanto o Quagmire revelava que podia passar a noite ouvindo a sua voz. No entanto eles revelam que precisariam ir para casa, pois precisariam voltar para casa antes que o Carter começasse a falar as coisas inusitadas. Em seguida o pai de Quagmire comenta que adorava passar aqueles momentos com eles, e com isso Lois resolveu convidar os dois para um churrasco em sua casa. Porém antes de irem embora eles resolveram tirar uma foto, com o Quagmire chegando a tirar aquela foto inusitada das partes da Lois. Em seguida ele comenta sobre o Peter ser um cara de sorte, e logo foi percebido em sua expressão que sentia algo pela Lois, com o seu pai comentando que se tratava da esposa do seu amigo, e o Quagmire por incrível que pareça respeitava a situação. Enquanto isso eles enfim chegavam em casa, e acabam descobrindo que o Carter não foi uma das
das melhores babás para as crianças. Em seguida, Peter resolveu dar uma olhada no seu celular e acaba se deparando com uma mensagem de voz do Quagmire, com ele revelando que estava completamente apaixonado pela Lois e que faria qualquer coisa para tê-la ao lado dele. No dia seguinte, Peter resolveu ir falar com o Brian sobre a mensagem de voz, mas ele logo recorda que isso não era uma surpresa, pois o mesmo já havia falado diversas vezes em fazer as coisas com a Lois. No entanto, Peter comenta que isso era apenas o Quagmire bancando o cafajeste, e daquela vez ele havia falado verdadeiramente sobre o amor que sentia por ela, com o Peter falando que um amigo que fazia isso não era um amigo de verdade, e resolveu que iria até a sua casa para bater nele com uma pá. Porém, chegou a ser impedido pelo Brian, e acaba lhe aconselhando que apagasse a mensagem e fingisse que isso não aconteceu, pois também lembrava que era uma mensagem que não era para ele ter escutado. Ei, ignore! Como faz com o fantasma daquela mulher que morreu caindo da nossa escada? Vi você comendo giz de cera. Momentos depois no churrasco, enquanto Brian e Stewie comentavam sobre os convidados que compareceram, Peter logo avistava o Quagmire chegando no local, e continuava furioso com o que ele chegou a falar sobre a Lois. Porém, rapidamente foi lembrado pelo Brian sobre o que haviam combinado. Durante isso, ele presencia o Quagmire falando com a Lois, e ao escutar uma conversa sobre as sementes do pães, Peter, furioso, logo resolveu confrontar o seu amigo, e mostrou a mensagem de voz que o Quagmire acabou enviando para ele, o deixando bastante envergonhado na frente de todos, e logo questionou como ele havia conseguido aquele áudio. Porém, como isso não justificava ele estar apaixonado pela Lois, Peter então logo resolveu partir para a agressão com seu amigo, resultando com os dois precisando serem separados enquanto brigavam, e enfim Peter, furioso, revela que ele não era mais bem-vindo em sua casa. Caramba, o bicho pegou rapidinho, como a minha viagem para a Baía de Tampa. Ei, garoto da cidade, qual é dessa camisa, hein? Já de noite, enquanto ele ouvia aquela mensagem de áudio novamente, e Lois ainda não entendia como o Quagmire estava apaixonado por ela, Peter comenta que não esperava esse comportamento de um amigo, e logo foi lembrado daquelas atitudes questionáveis do Quagmire, com ele mostrando as mesmas até naquele funeral. Isso, entra aí! Em seguida, Peter comenta que até aceitaria se ele apenas a homenageasse, pois recorda que aquilo era bastante comum entre os amigos mais próximos. Mas o Quagmire infelizmente estava completamente apaixonado, e tinha medo que a perdesse para um de seus amigos. Com isso, Lois rapidamente o conforta falando que jamais o deixaria, e o Peter comenta que para ele o Quagmire estava morto. Vergonha! Vergonha, vergonha! Tenha vergonha! No outro dia em um supermercado, enquanto Lois fazia as compras junto do Stewie, ela acaba se deparando com o Quagmire no mesmo local, e ele logo decidiu respeitar o Peter se distanciando de sua esposa, com a Lois tentando conversar com ele a respeito do assunto, mas no fim ele acabou preferindo deixar o local rapidamente. Já em casa ele arrumava algumas caixas da mudança, e mesmo sendo aconselhado que não precisava tomar aquela medida extrema, Quagmire comenta que seria melhor para todos se ele se ausentasse da vizinhança. Ao mesmo tempo, Cleveland tentava consertar as coisas com o Peter, porém ele não estava muito aberto para conversas sobre o Quagmire. Já de noite, enquanto a turma estava reunida para mais uma daquelas conversas aleatórias, eles acabam ficando sem ter o que falar daquela vez, e Joe recordava que era o Quagmire quem muitas das vezes animava o grupo. Um tempo depois, Peter aparentava já estar arrependido da briga com o Quagmire, pois até chegou a culpar a Lois por ele ter se apaixonado por ela. Porém, como já estava cansada de ver ele com pena de si mesmo, Lois o levou até a casa nova do Quagmire para conversarem, e ao falar que todos tinham pensamentos secretos, e os mesmos ficavam guardados lá no fundo do coração onde não podiam machucar ninguém, Peter então acabou percebendo que tudo aquilo fazia sentido, ao mesmo tempo que Lois conversava com o Quagmire sobre reprimir o amor que sentia por ela, apenas para que tivesse uma amizade saudável e de confiança com o Peter, e com isso os dois enfim voltaram a serem grandes amigos. Ei, pessoal, sabem o ovo que eu tinha falado? Acontece que isso foi só o sonho que eu tive.